Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Repete comigo. Senhor Jesus Cristo, com o sopro da vossa boca, expulsai todos os espíritos malignos. Ordenai que se retirem, porque chegou o vosso reino. Pode ser mais forte. Senhor Jesus Cristo, com o sopro da vossa boca, expulsai todos os espíritos malignos. Ordenai que se retirem, porque chegou o vosso reino. Eu submeto a minha mente ao domínio da mente de Cristo. Eu submeto o meu corpo ao total controle do Espírito Santo. Eu submeto a minha vida aos planos do Pai. Amém. Amém. Bom dia. Tudo bem com vocês? Que bom ver este rincão lotado. É uma graça de Deus poder pregar aqui no rincão do meu Senhor. Eu gosto muito também do centro de evangelização, porém o rincão parece que ele traz toda uma graça especial. Que bom. Aplauda esse seu irmão que está do seu lado. Diga para ele: obrigado porque você veio. Que bom que você está aqui. Você poderia estar em tantos lugares, mas você escolheu estar aqui. E aquilo que é seu lhe será dado nesses dias. As bênçãos que Deus tem reservado lhe serão concedidas neste dia. Que bom. Quem está aqui na Canção Nova pela primeira vez, levanta a mão. Olha que maravilha. Sejam muito bem-vindos. A Canção Nova é a casa de vocês, viu? Eu quero iniciar esta colocação, primeiro, fazendo com que vocês entendam o tema central deste acampamento. Não vos deixeis seduzir pelo mal. E quando nós tratamos desta temática, nós pensamos neste acampamento como uma sequência lógica para que você entenda o que significa de fato esta sedução do mal. Para que você compreenda também que tipo de mal nós iremos tratar aqui nestes dias. Não deixeis seduzir pelo mal é o tema central do nosso encontro. Mas cada um de nós que estaremos aqui nestes dias pregando, vamos mostrar, revelar a cada um de vocês que tipo de seduções nós podemos cair e que tipo de mal nós estamos realmente falando. E aqui eu quero dizer que quando nós tratamos deste tema do mal, as seduções do mal, não nos deixeis seduzir pelas seduções do mal, nós não estamos falando de um mal abstrato. Nós não estamos falando de um mal genérico. Nós estamos falando de um ser maligno, perverso e perversor, que está constantemente lutando contra nós, os filhos de Deus. E nesta luta, este mal, este ser, quer fazer com que nós nos afastemos de nosso Senhor Jesus Cristo, quer nos levar ao erro e ao pecado. O então Papa Paulo VI, quando ele fala deste mal, e eu gosto sempre de trazer esta definição que ele nos apresenta, assim diz: hoje São Paulo
sexto. O mal não é apenas uma deficiência, mas sim uma eficiência. Um ser vivo, espiritual, pervertido e perversor. Terrível realidade, misteriosa e assustadora. O primeiro ponto que eu quero destacar é que nós vamos falar deste mal, deste ser que se chama Diabo, Satanás e os seus demônios. A minha pregação, neste dia de hoje, o tema dela é: não vos deixeis seduzir pelos falsos deuses. Não vos deixeis seduzir pelos falsos deuses. E eu preciso que, por conta da temática, você preste muita atenção. Você que está anotando, você que está em casa, porque a igreja tem todo um magistério, um ensinamento sobre esta realidade. E é importante que quando nós falamos sobre estas coisas, nós possamos apresentar aquilo que a igreja, que a doutrina, que o magistério da igreja nos diz. Então é por isso que eu preciso que você preste muita atenção. Então, se alguém estiver conversando do seu lado, você olha ela com aquele olhar 49, que se diz, é isso, Salete? 43? É. E se a pessoa estiver cochilando do seu nome, você cutuca o rim dela, para que ela acorde, e ela não seja dispersa, que ela não seja também distraída, seduzida pelo sono, pela preguiça, porque vai ser muito importante você entender esta colocação, para que você entenda as outras colocações até o final deste encontro no domingo, amém? Não vos deixeis seduzir pelos falsos deuses. E aqui eu quero começar a dizer o que significa a palavra seduzir. E aí eu fui lá no dicionário, e no dicionário está assim: atrair, encantar, envolver, fascinar. Vou repetir: atrair, encantar, envolver, fascinar. E se nós formos pegar na palavra de Deus, diversas passagens, a palavra nos aponta de maneira mais clara e objetiva, e às vezes de maneira mais subliminar, este tipo de ação do demônio como sendo um sedutor. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas muito mais claro, nós temos esta realidade vista no Novo Testamento. E nós precisamos, quando vamos tratar desta temática dos falsos deuses, nós precisamos também entender o porquê que nós somos, muitas vezes, seduzidos por estas realidades terríveis, diabólicas. Porque se são falsos deuses, não diz do Deus verdadeiro. E aí já existe uma grande mentira. E a primeira palavra que eu gostaria de trazer para mostrar esta realidade do demônio como o sedutor, é a palavra que está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Apocalipse 12, versículo 9. Se você não conseguir abrir a sua palavra agora, a Bíblia, não tem problema, anote, porque depois vai ser importante. Dependendo da tradução que você também estiver usando, a palavra não vai ser sedução. Mas diz assim, a palavra de Deus: foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra, e com ele os teus anjos. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Aqui está uma das funções do demônio. Aqui está uma das missões do demônio: seduzir o mundo inteiro, seduzir a mim
e a você para nos tirar dos caminhos de Deus. E a primeira coisa que é importante nós notarmos, se o demônio quer nos seduzir e nos tirar dos caminhos de Deus, isso significa que todos nós, acredite você ou não, nós estamos inseridos numa realidade de um combate espiritual. Ninguém está isento deste combate. E por que ninguém está isento? Porque o demônio quer, nos seduzindo, arrastar-nos para as profundezas do inferno eternamente. Diga ao seu irmão, eu não quero ir para o inferno. De jeito nenhum. Vá de retro, Satanás. É por isso que ele é chamado de sedutor do mundo, e é por isso que nós precisamos estar atentos a esta realidade que estamos inseridos num combate espiritual. A igreja, ela nos ensina, em dois momentos da história, duas realidades de seduções para que nós possamos compreender bem como isto acontece e como isto é sério. A primeira realidade doutrinal da igreja, da tradição, e que os santos nos ensinam, é a sedução na qual Lúcifer sofreu. E eu trato bem esta realidade no meu livro, Livres de Todo Mal. A primeira parte do meu livro, vocês podem adquirir aqui na loja do Davi, inclusive ele está em promoção. Na primeira parte do meu livro, eu trato bem esta parte com detalhes. Como a igreja e a tradição nos ensina que Lúcifer, sendo um anjo portador de luz, ele se corrompeu. E ele se corrompendo, ele conseguiu seduzir milhares e milhares de anjos. E estes anjos, seduzidos por Lúcifer, tornaram-se anjos das trevas, anjos decaídos, tornaram-se demônios. Tamanha foi a sedução que há um santo que diz que se os demônios fossem comparados aos grãos de areia, seria capaz esses grãos de areia de tapar todo o sol. Milhares de anjos foram corrompidos pela sedução de Lúcifer. E ali ele inicia a sua missão de corrupção, de sedução de cada um de nós. Mas também, se nós formos lá no livro de Gênesis, logo nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, nós vamos notar que ali também o demônio, ainda de maneira mais clara e mais sutil, vem com a sua arma de sedução, de nos atrair, de nos trazer para perto dele. Porque em Adão e Eva, lá no paraíso existia uma ordem de Deus. E Deus disse a Adão e Eva, não coma desta árvore. Porém, o que foi que a serpente fez? Ela adentrou ali onde eles estavam, esperou o momento certo, esperou a oportunidade certeira para atrair, para confundir Eva, arrastando ela para um diálogo. E naquele diálogo e naquelas palavras, Eva foi seduzida pelo demônio. Eva foi encantada, Eva foi fascinada pelo demônio e se deixou arrastar. E se arrastando e pecando, ela levou também Adão a pecar. Ali, para mim, é a forma mais clara da sedução do demônio. E o interessante é que quando o demônio ele quer nos seduzir, e isso vai ser importante que eu vou falar para que nós compreendamos a questão dos falsos deuses, o demônio não trouxe mentiras completas para Adão e Eva. Adão trouxe meias verdades e meias mentiras, fazendo assim com que confundisse Eva. E no cerne, na raiz daquela sedução da serpente,
a Adão e Eva, está também uma semente da corrupção que fica dentro do nosso coração depois do pecado. A serpente disse a Adão e Eva: vós sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva não disse que as consequências seriam terríveis, tenebrosas, mas quando ela oferece a sua sedução, ela atrai, ela diz que vocês serão como Deus, conhecedor do bem e do mal. Aparentemente a proposta da serpente foi uma boa proposta, mas ela não revelou o seu fim. É óbvio, se ela revela o seu fim, ou se o demônio aparece na sua malignidade, Eva corre, Adão corre e eles não caem. Por isso, a função, a missão de sedução do demônio. E depois que o pecado entrou no mundo, isso é importante, o homem e a mulher, quando criados no paraíso, foram criados para estar com Deus, para caminhar com Deus. Adão e Eva foram colocados numa dinâmica de amizade com Deus. Porém, quando o pecado entra, existe um distúrbio, existe uma desordem neste caminhar com Deus, neste dialogar com Deus. Existe uma interferência nesta comunhão de Adão e Eva para com Deus como consequência do pecado. E nós vamos entender bem isso no Catecismo da Igreja Católica, no número 27. Anota aí, porque vai ser importante. E o Catecismo diz assim: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. O aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. Desde o começo da sua existência, o homem é convidado a dialogar com Deus, pois se o homem existe, é porque Deus o criou por amor, e por amor não cessa de lhe dar o ser. Olha que bonito isso. Deus, que nos criou por amor, não nos cessa de dar o ser. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem. É inerente a nós, filhos de Deus, este desejo inscrito no nosso coração por Deus, por algo que seja superior a nós, transcendente a nós. Qualquer homem e mulher, filho de Deus, quando ele é concebido ali, o seu pai e a sua mãe têm uma relação, e ali é fecundado, e nasce uma vida, ali já está inscrito este desejo de Deus no coração daquele feto, daquele bebezinho. E isso vai para a vida inteira, isso não tira. O pecado original não tirou do coração do homem este desejo de Deus. Porém, o pecado original, ele interferiu, causou uma desordem naquilo que era puro, santo, reto, verdadeiro. Criados por Deus, Deus não cessa de atrair o homem para si. Ainda que nós o deixemos, que nós abandonemos a Deus, aqui a igreja está dizendo, Deus não cessa de atrair o homem para si. É como que quando nós nascêssemos, há um ímã que nos atrai. Deus está sempre atraindo, sempre fazendo com que nós possamos voltar ao coração dele, estar com ele. O homem é convidado a dialogar com Deus, diz o catecismo. Está em nós este desejo. Deus criou por amor
e por amor não cessa de dar-lhe o ser. E este ser é isto, esta capacidade do homem querer encontrá-lo, independente das circunstâncias. Você já percebeu, talvez na sua vida, nas realidades do seu dia a dia, ou nas pessoas que você conhece, este desejo e a busca por algo que é superior, que é transcendente a você. O homem e a mulher têm este desejo de que alguém maior que a nós nos guie. Está em nós isso, não há como mudar esta realidade. E o catecismo diz assim, no número 30, se o homem pode esquecer ou rejeitar Deus, este, de sua parte, não cessa de chamar todo homem e a procurá-lo, para que viva e encontre a felicidade. Mas esta busca exige do homem todo o esforço da sua inteligência, a retidão da sua vontade, um coração reto e também o testemunho de outros que o ensinam a procurar a Deus. Deus não cessando de nos chamar, é preciso também uma porção que nos cabe para encontrá-lo, para experimentá-lo, para entrarmos nesta dinâmica do diálogo, da comunhão com Deus. E o que depende de nós, do nosso esforço? O esforço da sua inteligência, a retidão da sua vontade e um coração reto. Tudo isso é o esforço que o homem também precisa fazer para este encontro. Porém, existe a questão do pecado original, que modificou tudo isso. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é esta atração que nós, homens e mulheres, trazemos pelo mundo sobrenatural, por Deus, que porém foi desviado. E aí Santo Agostinho finaliza de modo esplêndido, mostrando este nosso coração inquietante nesta busca de Deus. Este nosso coração que em um momento da história lá no paraíso foi afastado, recebeu uma cisão, mas nós continuamos querendo a experimentar esse Deus. E assim diz Santo Agostinho: porque nos fizeste para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Porque nos fizeste para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. É por isso que o catecismo diz que o homem, ele é um ser religioso. Porque o homem é um ser em constante busca de Deus, em constante busca daquilo que vai lhe ajudar a chegar a essa transcendência, ao paraíso, ao céu. E aqui eu quero agora apresentar, uma vez que nós entendemos que existe esta atração natural no ser do homem para esta realidade, eu quero aqui apresentar agora algumas armadilhas que por conta deste desejo de buscar a Deus, nós muitas vezes nos desviamos. E aqui é importante também notar que nós estamos dentro de um retiro católico, pregando a doutrina católica. E por isso, nós vamos ser fiéis àquilo que a igreja nos ensina. Eu gosto muito quando o Papa Francisco, ele diz que a igreja não vive de proselitismo. O que significa que a igreja não vive de proselitismo? Proselitismo é aquela intenção imposta, na qual você precisa mudar. Você tem que mudar porque aqui está a verdade e a igreja o obriga. A igreja não obriga ninguém a mudar de vida. A igreja apresenta aquilo que ela crê que é a verdade. A igreja vive do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja vive do evangelho de Cristo. E Cristo diz o quê?
Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. A igreja é fiel a Jesus Cristo. E aquilo que ele ensinou, e aquilo que ele deixou aos seus sucessores, aos bispos, aos padres, ao magistério. E é por isso que é importante que nós tenhamos esta consciência. Nós estamos pregando a doutrina católica, apostólica, romana. E para que você compreenda este mal, esta realidade tenebrosa e diabólica que existe em nosso meio, para nos fazer cair e arrastar ao pecado, a Bíblia nos dá diversas passagens, na qual ela aponta que existe um perigo real de nós sermos desviados por conta desta atração que nós temos pelo transcendente e que foi desordenada pelo pecado, e que nós podemos nos deixar seduzir por esta realidade. Eu separei algumas passagens aqui que a Bíblia nos diz sobre as mentiras dos falsos deuses, as mentiras das seitas e das falácias que nós vamos ter que enfrentar enquanto cristãos, enquanto católicos. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, você não precisa pegar agora, preste atenção e depois você só anota, porque como são algumas, nós vamos perder um pouquinho de tempo, eu não quero perder tempo. Colossenses 2, versículo 8, a palavra diz assim: que ninguém vos faça prisioneiros de filosofias e conversas sem fundamento, conforme tradições humanas, segundo os elementos do mundo e não segundo Cristo. Que ninguém nos faça prisioneiros de filosofias e conversas sem fundamento. O que mais nós temos visto nesses dias de hoje são filosofias, ideologias sem fundamentos ou com fundamentos completamente diabólicos, tenebrosos, entrando no nosso meio e arrastando muitos de nós, católicos, apostólicos, romanos, para estes erros, conforme tradições humanas e segundo os elementos do mundo e não segundo Cristo. Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós em pele de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Existem muitas realidades e pessoas e seitas e falsas religiões e pseudo-religiões que sabem da malignidade do cerne, do coração daquilo, e eles se disfarçam para apresentar algo aparentemente bom, mas que no fundo é prejudicial à nossa alma. São ovelhas, são lobos ferozes, mas que se revestem de ovelhas. Se o Senhor está falando isso na palavra, é porque nós vamos enfrentar estas situações. Elas são reais, elas não são fictícias. Elas estarão no nosso meio e está na palavra para nos alertar a nossa mente, alertar o nosso coração e o nosso modo de vida. Hebreus, capítulo 12, de 8 a 9. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Não vos deixeis extraviar por qualquer espécie de doutrina estranha. Não vos deixeis extraviar por qualquer espécie de doutrina estranha. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo sempre guiou a igreja ontem, hoje e para sempre vai guiar. E se surgir essas doutrinas estranhas, e que surgirão, e que está no nosso meio, nós precisamos ver se elas têm Cristo como o centro, e se em nada elas destoam daquilo que a igreja, que é a fiel intérprete da hermenêutica de Cristo, nos ensina. Porque muitas vezes estas seitas, essas pseudo-religiões, até mostram o Cristo, mas mostram o Cristo não de ontem,
de hoje e de sempre. Mostram o Cristo configurado como eles querem. Mostram o Cristo tendo os ensinamentos da maneira que se encaixa naquilo que eles acreditam ser o caminho, a verdade e a vida. Então, muito cuidado. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 2. O Espírito diz claramente que, nos últimos tempos, alguns renegarão a fé e se apegarão a embusteiros e a doutrinas diabólicas, deixando-se iludir por pessoas falsas e mentirosas, com a consciência marcada por ferro e brasa. Nos últimos tempos, alguns renegarão a fé e se apegarão a embusteiros e a doutrinas diabólicas. A palavra de Deus diz que existem ensinamentos, doutrinas, que estão pregando por aí, sendo espalhadas por aí, e que são verdadeiramente diabólicas. Goste você ou não disso, é a palavra de Deus. Converse com o nosso Senhor Jesus Cristo depois e se acerte com Ele. Mas existem doutrinas diabólicas, inspiradas pelo demônio, sendo espalhadas em nosso meio como algo bom, mas que porém é ruim, e o seu caminho é um caminho de perversão e condenação eterna. Última palavra que eu separei, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 3 a 4. De fato, vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina e se cercarão de mestres conforme os seus desejos. Quando sentem coceira no ouvido e desviando o ouvido à verdade, voltam-se para as fábulas. Muitos não suportarão a sã doutrina e se cercarão de mestres conforme os seus desejos. Aqui nós estamos tocando na realidade do relativismo. Muitos não suportam a sã doutrina, a doutrina completa da Igreja Católica Apostólica Romana, e escolhem aquilo que vão viver. Isto aqui eu vivo, isto aqui eu não vivo, nisto aqui eu me encaixo. Ah, mas isso aqui é muito difícil. Eu posso fazer isto, mas eu não vou fazer isto. E as pessoas vão selecionando o que lhe convém. E aqui a palavra está dizendo, não suportarão a sã doutrina. E quantas pessoas, até mesmo da nossa família, os nossos familiares, nós já ouvimos dizer, ah, isso aqui é muito duro, a Igreja Católica é muito rígida. E quantos familiares talvez mudaram de religião, indo para outras religiões, para outras seitas, porque não quiseram viver determinadas coisas que a igreja mostrava que era o caminho da salvação. Escolheram outros mestres, porque não suportaram a sã doutrina, e escolheram conforme os seus desejos, quando sentem coceira no ouvido e desviando o ouvido à verdade, voltam-se para as fábulas. Olha para o seu irmão e diz assim, nada de fábulas, nada de coceirinha no ouvido. A Igreja Católica é a Igreja de Cristo, e nós vamos segui-lo até o fim, custe o que custar. Custe o que custar mesmo? Sim ou não? Sim. Vocês vão suportar a sã doutrina até o fim? Espero que sim, pois Pedro também disse um dia a Jesus, Senhor, eu seguirei aonde quer que o Senhor vá. E quando a coisa apertou, o galo cantou, Pedro chorou. Mas que Deus nos dê esta graça de ser fiel à sã doutrina até o fim. Porque não é que a sã doutrina é dura demais. A sã doutrina é o único caminho que nos levará à salvação. Quem quer ser salvo aqui, levanta a mão. Que bom, louvado seja Deus.
Uma salva de palmas a você. Agora já entendemos também que a palavra de Deus nos alerta para a sedução de todas essas realidades voltadas às falsas doutrinas, às seitas, aos falsos deuses que acontecerão no nosso meio. Sabemos já que nós temos uma atração para o sobrenatural, sabemos agora que a palavra nos mostra e nos alerta que estas realidades estarão no nosso meio, e agora nós vamos para a parte um pouco mais prática da coisa, mas vamos continuar dentro daquilo que é o magistério da igreja, para que depois não falem o que não devem por aí. Em 1992, a Conferência do Episcopado Latino-Americano, reunido, disse assim, a respeito dessas realidades sobre as falsas doutrinas, as seitas, as pseudo-religiões, que naquela época já estavam crescendo e estavam assustando, de certo modo, a igreja, porque estavam fazendo com que os fiéis abandonassem a igreja, ou deixassem a igreja de certo modo. E assim disse os bispos, no Ceilã em 1992, há quase 40 anos atrás. O problema das seitas adquiriu proporções dramáticas e chega a ser verdadeiramente preocupante, sobretudo pelo presente proselitismo. Olha como aqui já se mostra tão contrário àquilo que o Papa Francisco tem nos ensinado. O Papa Francisco tem dito, a igreja não vive de proselitismo. A igreja não vive por aí querendo convencer os fiéis de maneira imposta, às vezes até mesmo com pressão psicológica e com outros recursos que você precisa aderir à fé católica. A igreja católica expõe a sua doutrina e permite que este Deus, que está constantemente nos atraindo, venha nos chamar e que nós sejamos seduzidos por Deus. É por isso que na colocação de amanhã, do padre Anderson, ele vai falar da sedução de Deus, porque nem toda sedução é uma má sedução. Tem aquela música, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. E assim diz os bispos latino-americanos, dessas proporções dramáticas na qual as seitas estavam crescendo e os fiéis deixando-se arrastar. Em 1995, o então Papa João Paulo II alertou também a nós católicos sobre as questões das seitas. Talvez vocês nunca tenham ouvido esses documentos, mas para mostrar que a igreja é clara nas suas definições contra estas realidades. E diz assim, o Papa João Paulo II, hoje Santo São João Paulo II, ao deparar-nos com o grave problema das seitas que se expandem como uma mancha de óleo, ameaçando fazer ruir a estrutura de fé de tantas nações. Certamente a expansão das seitas constitui uma ameaça para a Igreja Católica e para todas as comunidades eclesiais que com ela mantêm diálogo. Vejam só, ao deparar-nos com o grande problema das seitas que se expandem como uma mancha de óleo. Aqui o Papa João Paulo II está falando da gravidade e da periculosidade. Quando nós vemos uma mancha de óleo, seja num mar, num rio, nós estamos mostrando que ali existe uma contaminação. Ali existe algo ruim, e algo que é possível distinguir da vida que existe naquele mar, naquele oceano, naquele rio, com aquela mancha. Porém, uma mancha de óleo, quem já viu, ela se expande. Ela vai meio que se dividindo e vai se espalhando. E por onde ela passa, ainda que muitas vezes nós não vejamos esta mancha, ela deixa o seu rastro. Ela deixa aquela água meia gordurosa. Assim são as seitas. Muitas vezes ela passa ou ela aparentemente não está
fazendo os seus efeitos, mas ela está deixando a sua marca, o seu rastro sobre nós, filhos de Deus, e sobre aqueles, principalmente, aqueles filhos e filhas que ainda não tiveram um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo e não puderam, por diversos motivos, ouvir a pregação da palavra de Deus na Igreja Católica. E São João Paulo II continua dizendo, prestem muita atenção agora, porque este trecho para mim ele é um dos fundamentais e ele diz muito de nós e para nós, principalmente evangelizadores, cristãos, membros de comunidade, fundadores de comunidade, padres, bispos e toda a igreja. Diz assim João Paulo II, deveríamos apropriar-nos daquela questão feita na relação final do Sínodo Extraordinário dos Bispos de 1985, olha só. A difusão das seitas não nos interroga se tem sido manifestado suficientemente o senso do sagrado? É uma pergunta que São João Paulo II faz a cada um de nós, a hoje evangelizadores. A difusão das seitas não nos interroga se tem sido manifestado suficientemente o senso do sagrado? Aqui é um puxão de orelha que ele está nos dando. Se as seitas as falsas religiões estão se expandindo e ainda há filhos de Deus entrando nestas realidades com tantas informações e possibilidades que nós temos hoje, será que nós estamos manifestando, nós católicos, que queremos que os filhos de Deus estejam na verdadeira religião, no verdadeiro caminho, será que estamos manifestando suficientemente o senso do sagrado? Continua o Papa. Preocupa, neste sentido, o fácil aliciamento de novos adeptos, que mesmo submetidos à pressão psicológica de sustentar sua seita com obrigações financeiras que vão além das suas próprias possibilidades, aceitam-nas passivamente com a condição de conseguir um alívio para os seus males, recebendo promessas tão descabidas quanto temerárias de cura ou mesmo de salvação, contrária aos planos de Deus. As seitas causam sérios prejuízos religiosos aos seus seguidores. E nesta época, o Papa João Paulo II também estava falando sobre a crescente do protestantismo em nosso meio. Preocupa o aliciamento de novos adeptos submetidos à pressão psicológica de sustentar a sua seita com obrigações financeiras, além de suas possibilidades. Quantas vezes nós já não vimos isso? Pessoas submetidas a uma pressão psicológica de que você precisa sustentar aquela igreja, aquela seita, aquele centro de espiritualista, porque senão você não vai conseguir determinada cura, porque senão você não vai conseguir conseguir a sua salvação. E psicologicamente, quantas pessoas já entregaram carro, casas, terrenos, compraram um pedacinho no céu? Quantas histórias nós ouvimos por aí recentes? De que estas coisas continuam a acontecer. É o proselitismo. Porque elas procuram conseguir alívio para os seus males, recebendo promessas tão descabidas quanto temerárias de cura ou mesmo de salvação. As seitas causam sérios prejuízos religiosos aos seus seguidores. Não se trata somente de abandonar as suas crenças. Passado o entusiasmo das curas fictícias, é o Papa falando, verifica-se que nem sempre retornam à fé, e estes abraçam o indiferentismo. Olha isso. Mas ainda, o indiferentismo religioso gera a incoerência nos princípios. O indiferentismo religioso gera a incoerência nos princípios, a ponto de fazer acreditar falsamente que é possível manter o nexo íntimo
e vivo com a igreja, com o seu ministério, com a sua vida e missão, conservando intacta a própria fé, e frequentar os outros cultos e dominações religiosas. O Papa está falando aqui que, para aquelas pessoas que acreditam, sendo católicas, que elas podem, que existe algum tipo de nexo ou ligação, podendo ser católico e participar de outros cultos, de outras seitas, de outras realidades, é uma grande mentira. Não existe, não é possível manter o nexo íntimo e vivo com a igreja, se você recorre também a outras religiões, às outras seitas. Deste modo, pretende-se receber os sacramentos, mesmo participando e até contribuindo financeiramente à sustentação de igrejas, ele coloca entre aspas, cultos ou instituições filantrópicas, que pregam, por exemplo, a reencarnação. Papa João Paulo II, meus irmãos, está dizendo, se você é católico, você não pode nem mesmo ajudar financeiramente uma realidade que contradiz a doutrina católica. E quando você faz isso, você acha que você ainda pode receber os sacramentos. É o indiferentismo religioso. Você se diz católico, domingo você vai à missa, mas na segunda-feira a pessoa permite-se ir num terreiro. No domingo a pessoa vai à missa, mas na terça-feira permite-se ir no espiritismo. No domingo ela vai à missa, mas na semana ela se permite ir em bezedeiros, a buscar outras realidades. O Papa está dizendo que não existe nexo, não há como ligar isto. E as pessoas que estavam até hoje nesta mentira, ou nesta incompreensão de que você pode viver isso e receber os sacramentos, o Papa está dizendo, como magistério da igreja, você não pode. Mas de onde provém, em última análise, esta cisão interior do homem, diz o Papa, pergunta o Papa. Dito de outro modo, o que falta? Olha isso, canção nova. Dito de outro modo, o que falta na evangelização para assegurar a fidelidade do povo de Deus a caminho da pátria definitiva, Salete? O que falta na evangelização para assegurar a fidelidade do povo de Deus? Chama a atenção o proselitismo a qualquer custo, diz o Papa. O entusiasmo dos agentes das seitas e de alguns movimentos pseudo-espirituais. Olha agora, não estaria havendo uma certa acomodação, deixando de ir em busca das ovelhas que estão afastadas? Eu me questionei. Isso também serviu para mim. Não estaria havendo uma certa acomodação, deixando de ir em busca das ovelhas que estão afastadas? Será que eu me acomodei? Certamente aqui há muitos e muitas pessoas responsáveis por grupos de oração, coordenadores de grupos de oração, de pastoral, de evangelização, seja lá o que for dentro da igreja. Este questionamento também o Papa está fazendo a você, e a você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Não estaria havendo uma certa acomodação? Deixando de ir em busca das ovelhas que estão afastadas? Ao contrário da parábola evangélica, não é uma e outra que está tresmalhada, mas é uma parte do rebanho. Isso é muito sério. No Evangelho, o Cristo mostra que o pastor vai em busca daquela uma ovelha, se necessário for, que se perdeu, que se desviou, deixando as 99. Aqui o Papa já está falando ao contrário. Ao contrário da parábola evangélica, não é um filho de Deus, não é 2 filhos de Deus que estão desviados, machucados, perdidos no caminho, mas é uma parte do rebanho. E se isso não mexer conosco, se isso não motivar a nossa evangelização e nos rever como católicos e como evangelizadores, alguma coisa está errada.
Porque é um povo, é uma fatia grande do rebanho que ainda está se perdendo dentro destas realidades tenebrosas, malignas, maléficas. E por que em geral essas pessoas, para tentar agora concluir, buscam estas realidades? A primeira coisa que faz essas pessoas, ou muitos de nós, talvez que estejamos aqui, ter buscado ou ainda estarmos buscando essas realidades fora da igreja, é pela busca da felicidade. Todos nós temos este desejo da busca da felicidade. Nós queremos ser felizes, mas nós queremos saber como seremos felizes. Não estamos dispostos a esperar ou a seguir o caminho que o Cristo no seu Evangelho e como a igreja nos ensina a seguir. Nós não estamos dispostos. E aí nós vamos recorrendo a fontes contaminadas, buscando saber como nós seremos felizes. Há pessoas que buscam essas falsas doutrinas e seitas por um tipo de poder, para obter um tipo de satisfação no presente ou no futuro. É a famosa frase, sereis como Deus. É a pessoa que quer ter o controle, quer ter o domínio sobre a situação e realidades da sua vida no hoje, e buscam essas realidades. E uma das outras realidades que faz com que as pessoas busquem falsas doutrinas, falsos deuses, falsas religiões, centros espiritualistas, é o sofrimento. O sofrimento faz com que a pessoa se desespere em busca de uma solução. No meu livro, eu trago um capítulo chamado Eu Sei Reconhecer uma Alma Desesperada. É como se esta frase viesse do próprio demônio. Porque o demônio, sendo o sedutor, ele sabe reconhecer uma alma desesperada. Ele sabe como atrair para si uma alma desesperada. E diante do sofrimento, seja do nosso sofrimento, seja de doenças que nos acometeram, diante da possível morte, o demônio sabe como jogar a isca para nos prender. E aí vem pessoas oferecendo tais coisas, tais cursos, tais terapias, tais tratamentos, tais comidas, tais bebidas. Diante de uma doença de um filho, o pai e uma mãe é capaz de fazer de tudo. É onde muitas vezes essas pessoas se desviam do caminho da verdade, mas o tudo já foi feito por nós ali na cruz. Ali está o caminho da nossa salvação. Ali, na cruz está o caminho que nós devemos seguir para conseguir seja o que for, e talvez não nesta vida, porque nós não fomos feitos para esta vida. Esta vida vai ser um reflexo apenas daquilo que nós seremos na eternidade. E quando nós fazemos isso, nós pecamos de duas formas. Nós pecamos muitas vezes pelo pecado da superstição, que é quando nós atribuímos uma importância de alguma maneira mágica ou desmedida a certas realidades concretas, e a superstição pode até ser em coisas da própria igreja, viu, minha gente? Quando você, de repente, sei lá, você não sai da sua casa sem o terço no bolso para não pegar mal olhado. Ou você tem na sua casa uma imagem na porta da sua casa para afastar tal coisa. Isso é superstição, viu? Isso é pecado. Porque todas essas realidades, seja dos sacramentais, das imagens, das coisas da igreja, existe um modo de usar. Nós não usamos como nós queremos, não tem a função que nós queremos. Então, cuidado quando, muitas vezes, você se utiliza dos sacramentais, porque você pode estar utilizando eles como um objeto de superstição. E o pecado da idolatria, que é quando nós acreditamos em outros deuses, ou veneramos outros deuses e entidades que não seja o verdadeiro Deus. Quando nós nos colocamos nas mãos destas divindades ou desses deuses, dessas entidades, nós estamos colocando Deus em segundo lugar. E nós cometemos um grande pecado, um pecado grave de idolatria. Diz o catecismo
para fecharmos, todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Recursos a Satanás e aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas supostamente reveladoras do futuro. Nós não podemos, e nós precisamos alertar os nossos entes queridos sobre a falsa promessa de felicidade, ou então o grande erro que eles podem se meter quando eles buscam essas coisas. A consulta dos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e de sortes, o fenômeno de vidência, o recurso a médiums. Tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e, finalmente, os homens, ao mesmo tempo que há um desejo de conluio com os poderes ocultos. Todas essas práticas estão em contradição com a honra e o respeito em relação a Deus. Quer mais clareza que isso? Horóscopo, astrologia, quiromancia, interpretação de presságios e sortes, fenômenos de evidências, recursos aos médiums. Tudo isso é pecado e pecado grave. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria pelas quais se pretende domesticar os poderes ocultos para os pôr a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, ainda que seja para lhe obter saúde, são gravemente contrárias à prática da religião. O uso de amuletos também é repreensível. As pessoas que usam ali como objeto de superstição a pata do coelho, ferradura, trevo de 4 folhas, carrega nota de $1 na carteira para atrair dinheiro. Eu vi que algum se olhou na nota de $1, algum já olhou um para o outro ali e falou, opa. O espiritismo implica muitas vezes práticas divinatórias ou mágicas. Por isso a igreja adverte os fiéis para que se acautelem dele. O recurso às medicinas ditas tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes malignos e nem a exploração da credulidade alheia. E aqui eu quero nomear algumas realidades que hoje no nosso meio faltam poucos minutos, estão no nosso meio e que precisam que nós tomemos cuidado. A primeira delas é o satanismo. Ele é muito visível que é algo que contraria a nossa fé, mas é algo que tem crescido e tem se normalizado no nosso meio. Figuras, caricaturas têm aparecido na internet e têm divulgado o satanismo, os cultos, os rituais, e tem atraído muitos jovens, porque a música, a sexo, a drogas, porém há toda uma invocação dos demônios, muitas vezes com sangue, com bebidas, com comidas, com oferendas, e que se tornam perigosas à nossa alma. Essas realidades que eu vou dizer aqui, muitas vezes quando as pessoas experimentam, elas podem ser tomadas por um tipo até mesmo de possessão diabólica, de uma influência direta do mal, por doenças físicas, que talvez você nem saiba como encontrar a cura, ou não sabe como apareceu, os médicos não conseguem, muitas vezes são consequências dessas seitas, dessas falsas religiões, que você faz este conluio com o ocultismo sem saber, e aí toda a consequência maligna. A feitiçaria, a bruxaria, a Wicca. Para muitos, ainda que sejam surpresa, a yoga. A yoga não é algo que católico pode fazer. A yoga é um tipo de ritual espiritual para os hindus. Não existe possibilidade de desvincular a yoga da sua doutrina. Se você disser para um hindu que você está fazendo yoga somente para exercícios físicos, você leva um safanão na fuça.
porque para eles é algo sagrado, é um modo de transcendência. Católico não faz yoga. O espiritismo, reencarnacionismo, psicografia, que é quando a pessoa recebe uma entidade e ali vai escrevendo o que aquela entidade está comunicando. Astrologia, o budismo, com aqueles mantras, com aquelas meditações que têm uma finalidade. Seixonoye, santeria, religiões afros, sufismo, vocês ouvirão muito sobre isso ainda. O voodoo, channeling, é algo que a juventude está agora buscando. Teosofia, ufologia, que é o contato com extraterrestres. Parece brincadeira, mas existem congressos acontecendo de ufologia. E eles vivem a experiência de como serem transportados para outra dimensão. E tem toda uma realidade que eles estão vivendo. Isso não é brincadeira não, isso é muito sério. Mormons, Xing, Cabala. Nós católicos não podemos recorrer ao tarô, a quiromancia, que é a leitura das mãos, numerologia, cartomancia, búzios, benzimentos, gnomos, fadas, duendes. Eu sei que para muitos isso é comum, mas para uma grande parte do rebanho isso deixou de ser falado. E é por isso que estas seitas, falsas religiões, pseudo-religiões, têm crescido e atraído a muitos pelo proselitismo, pela fala. Ou então as pessoas estão se desvirtuando da verdadeira religião, do verdadeiro centro que é Cristo, por terapias, por realidades que podem nos desviar de Deus, mas que não são completamente diabólicas. Existe um livro sobre a nova era, escrito por 3 dicastérios de Roma, e ela condena vários movimentos. Um dos movimentos é o movimento do potencial humano. Esse movimento do potencial humano, ele gerou filhos e filhas no mundo inteiro. E se você analisar bem, por exemplo, o coaching, ele está completamente ligado à raiz do movimento do potencial humano, que é, no fundo, sereis como Deus. Eu posso, eu quero, eu consigo. Portanto, cuidado. Cuidado para nós não tirarmos o Cristo do centro. Assim é o enneagrama, é a parapsicologia, é o holismo, são as meditações transcendentais, mindfulness, vipassana, zen, reiki. Quantas pessoas aplicando reiki? Quantos sacerdotes aplicando terapias de reiki? E nos nossos acampamentos de cura e libertação, o próprio Padre Duarte já nos trouxe a realidade de casos que ele atendeu de possessões diabólicas, porque as pessoas submeteram-se à questão do reiki. Terapias de toques, PNL, e aí junta um pouquinho com o coach ali para dar uma motivada, reflexologia, auriculoterapia, hipnose, hipnoterapia, florais de Bach, constelação familiar, medicina tradicional chinesa, magnoterapia, barra de axis, terapias com cristais, cromoterapia, terapias quânticas e tantas outras aqui que eu poderia estar falando para vocês, que estão em alta e que estão de alguma maneira nos seduzindo. Alguma destas é possível ver uma ação do mal por detrás de tudo isso. Outras, eu posso dizer que não existe visivelmente ou claramente uma ação diabólica, porém existe fábulas. Aquilo que a palavra nos diz, conversas humanas, papo furado, que vão acabar nos tirando a centralidade de nosso Senhor Jesus Cristo e nos afastando da sã doutrina. Nós temos este desejo do sobrenatural, mas este desejo precisa ser colocado no seu caminho reto para que nós não nos desviemos. E nós temos a obrigação de alertar os nossos entes queridos à evangelização, ao anúncio da palavra e à proclamação da palavra da maneira correta, porque senão nós poderemos perdê-los na eternidade. Porque senão nós poderemos também colher na nossa vida, se nós buscamos essas coisas,
problemas espirituais graves. E quem sabe, muitos de nós que estamos aqui, esteja vivendo ainda essas realidades. Por isso eu convido você agora a ficar de pé. Porque o Senhor despertou a mente de muitos, e despertará ainda a mente de muitos que ouvir esta pregação. A verdade revelada, posta à luz, despertou a sua inteligência e o seu coração, e talvez você disse consigo mesmo: meu Deus, eu fui em essas coisas e eu nem sabia do perigo disso. Talvez você esteja vivendo realidades espirituais que não saiba nem explicar, que pode ser consequência disso. O Senhor quer nos libertar de tudo isso. O Senhor quer nos sarar de tudo isso. O Senhor quer, nesses dias de acampamento de cura e de libertação, quebrar as seduções e os padrões de escravidão que o demônio nos colocou. A sedução dos falsos deuses, as seduções do mundo, as seduções da carne. Porque o Senhor nos quer filhos, e os filhos precisam ser livres. Amém?